Glória a Deus, que maravilha você aí perseverando no conhecimento da palavra, perseverando nesse curso. Chegamos à quarta aula, que bênção tremenda dessa matéria maravilhosa, Fundamentos de Fé. Nossa fé não é uma fé vaga, não é uma fé tola, não é uma fé mágica, não é uma fé vazia, mas ela é uma fé fundamentada na palavra de Deus. Falamos aí na nossa última aula acerca dos termos que definem palavra, né? Grafo, grafia, logos, a vontade geral de Deus, e rema, a vontade revelada, a palavra revelada de Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho acerca da da natureza da palavra, a natureza da palavra. Como falamos na última aula, se as pessoas não conseguem acreditar na tua palavra, dificilmente vão acreditar na palavra de Deus que sai da tua boca. Você precisa se preocupar com a tua reputação, com o teu caráter, com a integridade da sua palavra. Você deu a sua palavra, faça como salmista, ainda que com dano seu, não mude, mantenha a sua palavra. Olha só que tremendo o escritor de Hebreus nos registra no capítulo 4, verso 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. A palavra de Deus é viva e eficaz. Tem uma outra tradução que nos diz assim: tudo quanto Deus nos diz é cheio de força viva, é mais cortante do que o punhal mais afiado e corta mais rápido e profundo em nossos pensamentos e desejos mais íntimos em todos os seus detalhes, mostrando-nos como somos na realidade. Ele sabe de cada um em cada lugar. Cada coisa a respeito de nós está descoberto e escancarado aos olhos penetrantes de nosso Deus vivente. Nada pode se esconder dele, a quem devemos prestar contas de tudo o que fizermos. A palavra de Deus nos revela, a palavra de Deus é viva e eficaz. O que é vivo e eficaz? Logos. Logos, a vontade de Deus, o Logos é algo vivo. A Bíblia não é um livro comum, a Bíblia é o livro do próprio Deus. Aliás, é o único livro que, quando ela está sendo lida, o autor está presente, né? O autor onisciente, onipresente, onipotente. Qualquer texto que você lê da palavra de Deus, o próprio autor está presente junto com você, que faz da Bíblia um livro incomum. A razão pela qual muitos permanecem bebês espirituais ou bebês como cristãos é porque não creem na palavra ou não agem de acordo com a palavra. A palavra, ela toma o lugar de Jesus em seu corpo físico. A palavra é Jesus numa forma diferente. A própria palavra, o verbo, é Jesus numa forma diferente. Onde a palavra está, Jesus está. Cristo habita no cristão através da palavra que ele se alimenta, através da palavra que ele retém na sua vida. E essa palavra é uma palavra viva, é uma palavra eficaz, é uma palavra cheia de poder. A palavra se fez carne em Jesus e está, assim como ela habitava nele, ele quer habitar em nós, ele quer habitar em nossa vida. Então, assim como o Verbo se fez carne, agora nós que somos carne estamos sendo feitos palavra. Então a palavra se fez carne em Jesus e agora está sendo feita carne em nós. Jesus é a palavra que se fez carne e nós somos carne que estamos sendo feitos palavra. A palavra ela é completa em si mesma. O poder para produzir a promessa na palavra habita na própria palavra. A palavra de Deus viva, eficaz, tem poder, tem dunamis, o poder explosivo de Deus. Isaías capítulo 55, verso 11 nos diz: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. A palavra que saiu da boca de Deus não volta para ele vazia. Então, quando ela sai, ela já sai com o efeito executor. Ela já sai para produzir algo.
Toda palavra que sai da boca de Deus não volta para ele vazia, sem antes fazer o que lhe apraz. Salmo capítulo 107, verso 20, Salmo 107, 20, nos diz assim: enviou a sua palavra e o sarou, e livrou da sua destruição. Enviou a sua palavra, né? Parece que o centurião já conhecia esse texto. Libera uma palavra, envia uma palavra aqui, meu criado será curado lá em casa. Então você vê aqui o salmista declarando: enviou-lhes a sua palavra e os sarou. Deus pode curar por apenas uma palavra que sai da boca dele. Deus tem poder para fazer, Deus tem poder para curar. Moisés, registrando o livro de Gênesis, o princípio de todas as coisas, nos mostra a palavra falada, a palavra que saía da boca de Deus, tinha poder em si mesmo para criar do nada o universo. Nela mesmo, criar todas as coisas. Então, olha só, Gênesis capítulo 1, versículo 9 nos diz assim: disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca, e assim foi. Ajunte, verbo, ajuntar, apareça, verbo, aparecer. Verso 11, disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra, e assim foi. Produza, verbo, produzir. Verso 14, e disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. Então você vê, mais uma vez, o Senhor declarando o verbo, haja. Verso 24, e disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e assim foi. Tudo que Deus disse aconteceu, tudo que Deus disse teve poder em si mesmo para criar do nada, para criar o universo do nada. Esse é o nosso Deus, esse é o poder do nosso Deus. Agora, Deus confirma a sua palavra, Deus confirma o Logos. Quanto mais a sua palavra é pregada, mais haverá confirmação. Se a palavra de Deus não é pregada, não há nada que Deus possa confirmar. Marcos capítulo 16, verso 15, e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à direita de Deus, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Deus contribui, Deus confirma. Então, Deus confirmou a sua palavra, quanto mais eles pregavam, mais o Senhor confirmava com sinais, prodígios, milagres que acontecia, era algo tremendo. Ao entendermos a integridade da palavra, ao entendermos o caráter de Deus, nós temos que permanecer na palavra, nós temos que insistir na palavra. Olha só, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Toda escritura, todo grafo, toda é toda. É uma coisa que acontece no hebraico e no grego, no original, é o absoluto. Quando se diz tudo, é absolutamente tudo. Quando se diz nada, também é absolutamente nada. Mas aqui está nos dizendo que toda escritura é inspirada por Deus. Toda escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa para nos ensinar, para nos corrigir, para nos repreender, para nos instruir
em justiça. João capítulo 8, versículo 31 e 32, Evangelho segundo João, capítulo 8, 31 e 32, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muitas vezes as pessoas decoram só esse verso 32, conhecereis a verdade vos libertará. Mas antes de ter esse conhecimento da verdade, veja que Jesus diz: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. Se você permanecer na palavra, verdadeiramente você será discípulo e aí você vai conhecer a verdade. Então tem que insistir, tem que perseverar, tem que permanecer. Você não pode receber a palavra uma vez e achar que já conhece tudo. Você não pode fazer parte da matéria e achar que fez a matéria inteira. Fazer parte da aula e achar que tem toda a revelação. Se vós permanecerdes. Jesus falava diversas vezes acerca da perseverança, da permanência, da importância de permanecer. Evangelho de João, capítulo 15, verso 7, Jesus diz assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Veja que tem uma condição dupla, né? Uma via de mão dupla aqui, duas condicionais. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Porque se a palavra de Deus permanece em você, claro que você vai pedir o que está de acordo com a palavra. Você vai alinhar a sua vida com o que está de acordo com a palavra de Deus. Então você tem que alinhar a sua petição à verdade da palavra de Deus. Se você permanecer no Senhor e as palavras do Senhor permanecer em você, aí o que você pedir vos será feito. Voltando para a situação da tentação de Jesus, o diabo também conhece a palavra e o diabo quis pegar Jesus citando uma palavra. Logo no começo, veja lá comigo, Mateus capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Veja só, o diabo coloca em dúvida a identidade de Jesus, sendo que Jesus tinha acabado de sair das águas do batismo e tinha acabado de ouvir: este é o meu filho amado em quem tenho grande prazer. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. E agora o diabo quer colocar em dúvida a identidade de Jesus, dizendo: se tu és. Peraí, Jesus permaneceu na primeira palavra. Jesus não abriu seu coração para dúvida ou para colocar em xeque aí a palavra de Deus de maneira nenhuma, né? Muito pelo contrário, ele responde dizendo: está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Claro, 40 dias sem comer, ele estava com fome. 40 dias sem se alimentar do pão, ele estava com fome. Segundo, claro que ele tinha poder de transformar as pedras em pães, mas ele não podia obedecer a Satanás, ele não podia questionar a sua identidade. O diabo quer roubar a identidade do homem, o Satanás quer roubar a identidade do ser humano. Mas a palavra é o único alimento que existe para um espírito regenerado. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Interessante voltarmos lá no profeta Jeremias. Jeremias, o profeta exílio do cativeiro babilônico. Aliás, Jeremias profetiza antes do cativeiro babilônico e no cativeiro babilônico ele escreve Lamentações de Jeremias, porque todas as suas profecias do livro de Jeremias o povo não acreditou, não deu crédito na palavra de Deus que estava na boca de Elias. Agora, interessante a gente observar, capítulo 15, verso 16, nos diz assim: achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Jeremias está declarando que ele comeu, ele se alimentou
da palavra de Deus, assim como Jesus lá na frente vai dizer, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. A palavra de Deus foi alimento para o profeta, a palavra de Deus foi alimento, e ele, logo encontrando as suas palavras, a comi. Tiago, capítulo 4, Tiago, epístola de Tiago, irmão de Jesus, capítulo 4, versículo 7 nos diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eu só posso resistir ao diabo se eu estiver submisso a Deus, se eu estiver sujeito a Deus. Somente depois de eu fazer isso é que eu vou ter condições de resistir ao diabo. Jesus estava submisso a Deus, Jesus estava ali alimentando o seu espírito de toda palavra que sai da boca de Deus, por isso ele pôde resistir ao diabo e o diabo não se deu por vencido, tentou ainda Jesus em mais 2 níveis de tentação. Mateus capítulo 10, verso 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. A alma e o corpo. Então não podemos ficar temendo a pessoas que vão tentar matar só o corpo, mas sim aquele que além de matar tem poder de enviar a alma e o corpo para o inferno. Então temer tem que se temer a Deus Todo-Poderoso, que é o doador da vida. Apocalipse capítulo 1, versículo 17. Apocalipse capítulo 1, 17. João declara: e eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive fui morto. Mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. O próprio Jesus está dizendo a João, quando ele tem uma tremenda revelação, ele cai a seus pés e como morto. Mas o próprio Senhor diz: não temais, não temas, eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Jesus, quando estava nessa terra em carne e sangue, ensinando seus discípulos, ele ensinou diversas verdades acerca da importância da palavra de Deus. Mas olha só, Mateus capítulo 6, versículo 33, o próprio Senhor declara aqui um princípio, uma chave do reino. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus. Ainda nesse capítulo 6, se voltarmos ao versículo 25, vai nos dizer: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Jesus está colocando valores, prioridades, princípios, né? Nós devemos priorizar o reino de Deus e a sua justiça, priorizar aí os princípios do reino. Mateus capítulo 28, verso 19, 28, 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, a importância de nós priorizarmos a verdade da palavra de Deus, priorizarmos essa verdade do reino. Mateus foi escrito aos judeus, foi escrito ao povo judeu, ao povo de Deus. Então, toda a linguagem que Mateus registra, ele coloca sempre o reino dos céus, o reino de Deus. Ele está falando sobre os princípios do reino. Mateus capítulo 10, verso 8. Curai enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Então, a importância de nós colocarmos a palavra de Deus em prática nas nossas vidas para podermos viver o sobrenatural
de Deus. Então agora tenho certeza que você já tem condições de discernir o logos do rema do grafo. Grafo, a grafia, a escrita, o registro escrito. Logos, a vontade plena de Deus. A vontade de Deus é salvar a todos e curar a todos. Mas rema, a palavra revelada e específica. Tudo que falamos, tudo que sai da nossa boca gera uma semente no mundo espiritual. Se confessarmos a palavra de Deus, o que temos direito, receberemos. Se nós declararmos a palavra de Deus, não por merecimento, mas pela graça, o que Jesus conquistou na cruz do Calvário para você. Quando Deus trocou o nome de Abrão para Abraão, Abraão ainda não era pai das nações. Abraão ainda não tinha filhos, mas todos começaram a declarar, todos começaram a chamar à existência, todos começaram a proferir que ele era pai das nações, pai das nações, pai das nações, gerando vida, renovando a fé, a esperança. Existe uma palavra no original que significa catártizo. Catártizo significa aperfeiçoar, restaurar. Pela fé nós entendemos que as vidas foram restauradas pela palavra de Deus. Que palavra? Palavra rema. A rema de Deus, ou seja, através de uma palavra revelada, volta a ser no plano original, volta a ser como Deus planejou. Assim que é o novo nascimento, né? De tornar a nascer de novo, regenerar, restaurar. Deus quer nos levar de volta como Ele nos planejou no início, para andarmos, conversarmos e vivermos com Ele. Romanos capítulo 12, verso 3, 12, 3 de Romanos. Porque, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Já vimos aqui que medida da fé é metron, a mesma quantidade. Todos nós temos a mesma medida, todos nós recebemos metron, uma medida exatamente igual, uma quantidade certa que Deus repartiu a cada um. Mas Deus não quer que você fique só com essa medida. Deus quer que você desenvolva essa medida. Voltando um pouquinho atrás no livro de Romanos, capítulo 10, verso 17, Paulo nos diz, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Por outro lado, se você não der ouvidos à palavra de Deus, sua fé nunca vai crescer. Pode fazer jejum, pode fazer campanha, pode orar, pode pedir, pode clamar, mas se você não der ouvidos à palavra de Deus, a fé não vai ser exercitada, a fé não vai desenvolver, a fé não vai crescer. Jesus, certa vez, repreendeu os discípulos dentro da tempestade, dentro do barco. Jesus repreendeu dizendo, homens de pouca fé. Então nós observamos que a fé existe em graus, existem níveis, e muitas vezes o Senhor mesmo falou como ao centurião, né? Nem em Jerusalém eu vi tamanha fé. Agora Judas, irmão de Jesus, não o que o traiu, mas o irmão de Jesus, filho de Maria com José, escreveu na sua carta, capítulo único, versículo 20, mas vós, amados, edificando-os a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito, conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Judas está nos apresentando um nível elevado de fé, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima, um grau extremamente elevado de fé que Judas vai apresentar aqui para nós. Então, primeiro recebemos metron, a mesma medida, mas à medida que damos ouvidos à palavra de Deus, essa mesma medida vai crescendo, desenvolvendo, exercitando, podendo chegar a um grau elevado que Judas chama de santíssima fé. Temos que entender que a palavra de Deus é essa ferramenta que vai desenvolver em nós, vai gerar em nós a fé e precisamos dar ouvidos à verdade da palavra de Deus. A espada na armadura de Deus é rema, o cinto é
grafo. Então toda rema vai sair de dentro do grafo, por isso que o escritor de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, nos diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medula e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Que palavra é essa? Palavra rema, palavra revelada de Deus, é viva e eficaz, penetra, né? Ela tem capacidade, ela é apta para discernir pensamentos e intenções. O cinto na armadura de Deus representa o grafo, porque jamais alguma revelação vai estar contra o que Deus registrou na sua palavra. Toda revelação tem que estar de acordo com o que a palavra de Deus diz. Então, o grafo é a peneira, o grafo é o crivo que vai te dar respaldo para poder julgar cada profecia que Jesus ensinou que nós devemos julgar as profecias. Mas o logos é a vontade geral que nós conhecemos através do grafo, mas aquilo que se torna pessoal, aquilo que se transforma numa revelação pessoal nas nossas vidas, se torna rema. Toda rema, toda espada afiada sai do cinto do grafo, que é o conhecimento que você retém. Você só pode sacar a espada do cinto se você buscar o conhecimento. A rema só pode sair de dentro do conhecimento do grafo. Então a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é apta para discernir pensamentos da alma, intenções, né? Ela é imutável, ela é incorruptível, ela é regeneradora, ela é produtível, ela é a palavra da fé que pregamos. Então nós devemos sempre fazer essa confissão diariamente. A habilidade de Deus é a minha habilidade. O que Deus disse que eu posso fazer é o que eu posso fazer. A força de Deus é a minha força. A saúde de Deus é a minha saúde. O sucesso de Deus é o meu sucesso. Eu já venci, eu já conquistei, eu sou bem-sucedido, porque o maior vive em mim com toda a sua habilidade, e se ele habita em mim, não há o que eu não possa fazer. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em nome de Jesus. Amém. Que você possa alinhar a sua vida com essa declaração e possa viver isso na prática da sua vida. Agora temos que entender o logos e o rema. Logos é toda vontade revelada de Deus. Vamos ver alguns versículos acerca do logos. Marcos capítulo 7, verso 13. Invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Jesus aqui está falando acerca da tradição dos anciãos, dos escribas e fariseus, que por causa da tradição eles invalidavam a palavra de Deus. Por causa da tradição, dos usos e costumes, eles invalidavam aquilo que Deus tinha para a vida deles. Logos é a palavra integral de Deus, não simplesmente as palavras escritas, registradas, grafo num livro, mas o próprio pensamento de Deus, a vontade de Deus revelada em Cristo Jesus. E essa vontade de Deus foi revelada em João capítulo 1, 1 e 2. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Agora, interessante a gente observar versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. O Verbo, a palavra, se vestiu de carne, se fez carne e habitou entre nós. Então, Logos é um título dado a Jesus. A vontade plena de Deus na terra era Jesus em carne e sangue. Logos é a personalidade distinta dele. Logos é a revelação dele com a Trindade. Logos é a divindade e o poder criador dele. Jesus é a revelação completa do Logos na carne. Logos é algo vivo.
Logos é o próprio Jesus em carne e sangue. Vamos ver o que Lucas registra. Lucas, que escreveu para o grego, Lucas, que escreveu para o povo helênico, helenista. Lucas capítulo 1, 31 a 38. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que será chamada estéril, para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. O Logos foi plantado no ventre de Maria como uma semente. O Logos foi plantado no ventre de Maria com uma revelação. A palavra é a semente é a revelação, rema, e cresceu até a maturidade. Interessante nós observarmos que o texto é claro em dizer que tu conceberás e darás à luz a um filho, por-lhe-ás o nome de Jesus. Maria nunca foi mãe de Deus, Maria nunca foi mãe de Cristo, que é o eterno, de eternidade passada à eternidade futura. Maria sempre foi mãe da parte física, da parte humana, do verbo que se fez carne, de Jesus. O Logos foi plantada no seu ventre como uma semente. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 23, 1:23 nos diz: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. O Logos também é plantado em nós durante o novo nascimento, desenvolve até a maturidade, desenvolve até chegarmos à estatura de varão perfeito. Marcos capítulo 4, versículo 14, Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, 14, o próprio Jesus diz: o que semeia, semeia a palavra. O semeador semeia a palavra. Que palavra? Logos. Quando pregamos, pregamos o geral. Quando pregamos, pregamos a vontade de Deus. E rema, rema significa o específico, a palavra de Deus falada. Então vamos ver alguns textos acerca de rema. João capítulo 3, 34 nos diz assim: porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Não lhe dá Deus o Espírito por medida. Ele fala a palavra de Deus. Todas as palavras que saíam da boca de Jesus eram rema. Ele é o Logos de Deus, mas tudo que saía da sua boca era rema. E toda rema que saiu da boca de Jesus veio do grafo. Lucas capítulo 1, versículo 37, mais uma palavra inferindo acerca de rema, porque para Deus nada é impossível. Significa que nenhuma palavra proferida por Deus é vazia, mas toda palavra proferida por Deus está cheia de poder, cheia do dunamis, o poder explosivo de Deus, assim como já lemos em Hebreus 11, 3, pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. O poder explosivo, o poder inerente das palavras faladas por Deus, criam as coisas do nada. Criam e as coisas se tornam físicas, as coisas se tornam materiais. Do invisível, elas materializaram no visível. Isaías capítulo 55, 10 e 11. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come.
Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Ou seja, dentro da palavra que Deus fala, dentro da palavra que Deus libera, já está o poder executor em produzir aquilo pelo qual ela foi enviada. Já está o efeito executor. Efésios capítulo 6, 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, essa não é a referência para a revelação inteira de Deus, mas as palavras específicas, diretiva, revelação pessoal que o Espírito Santo traz à nossa lembrança na hora da necessidade. O pré-requisito para isto é termos o Logos armazenado no cinto, é termos o Logos dentro de nós continuamente sendo armazenado. Por isso que Paulo pôde ter propriedade, pôde ter respaldo para poder dizer em Romanos 10, 17, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, que palavra é essa? Palavra rema. A fé vem pelo ouvir a rema, a revelação pessoal, imutável e intransferível de Deus. Então, a distinção entre o Logos e o rema, o Logos é a vontade geral, a vontade plena de Deus. Jesus veio para salvar a todos. Todos são salvos por causa disso? Claro que não. Quem é salvo? Aquele que crer no coração e confessar com a boca. A vontade de Deus é curar a todos. Todos são curados por causa disso? Claro que não. Quem é curado? Aquele que pega o Logos e faz em rema na sua vida. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24, nos diz assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Jesus já levou na cruz do Calvário. Agora, eu conhecendo esse Deus que cura, eu conheço, na verdade, a vontade de Deus, e a vontade plena de Deus é cura. Mesmo eu estando em enfermidade, eu declaro a cura, eu falo sobre a cura, eu prego a cura, e muitas pessoas são curadas. Agora, quando eu sou curado, eu peguei o Logos e transformei em rema na minha vida. Pelas suas feridas já fui sarado, já fui curado. Então a rema, ela é algo específico e pessoal. Evangelho de João, capítulo 16, verso 13 e 14. João 16, 13 e 14. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Então, o Espírito Santo de Deus nos faz lembrar, o Espírito Santo de Deus nos traz a revelação pessoal de Jesus. Assim como Paulo disse, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é a palavra que sai da nossa boca como resultado do nosso relacionamento com o Verbo que se fez carne, como resultado do nosso relacionamento com o Logos vivo, com a palavra viva de Deus. Jesus, a revelação da palavra, é a consequência de um relacionamento com Deus. E a rema é uma arma ofensiva. A espada do Espírito, ela é, na verdade, a espada do Espírito humano regenerado. Não nossas Bíblias. O Espírito Santo toma o Logos, que é a vontade de Deus, e transforma num relacionamento pessoal, intransferível, num relacionamento vivo com Cristo, e da nossa boca começa a fluir palavras remas, assim como Jesus venceu Satanás pela palavra que saiu da sua boca. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então a rema, ela sai da nossa boca, mas alinhada com aquilo que saiu da boca de Deus primeiro. Primeiro ela tem que sair da boca do Pai, e para sair da tua boca, você tem que ter um relacionamento pessoal vivo com o Deus Todo-Poderoso. Então que você possa colocar
em prática a verdade da palavra de Deus e você possa descobrir remas, possa descobrir revelações pessoais através da sua comunhão com Deus Todo-Poderoso. Não desista, persevera, permanece pacientemente aprendendo verdades da palavra. Na próxima aula nós vamos estudar como que a fé funciona, como que a fé funciona. Que matéria tremenda e fundamental, por isso que ela se chama Fundamentos de Fé, que você possa colocar esse fundamento bem alicerçado na tua vida. Pai de amor e Deus bendito, te louvamos por mais uma parte da tua palavra e a tua palavra mesmo nos garante que a semente entendida não pode ser roubada pela ave de rapina. Sela essa palavra em nosso espírito para que possamos colocá-la em prática nas nossas vidas a cada dia e possamos viver, ó Pai, em cima dessa palavra revelada, nessa comunhão, intimidade, relacionamento com o Senhor, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, fique conosco, não desista, continue firmado, estudando e meditando na verdade da palavra de Deus e conheça nossas outras matérias na plataforma, em nome de Jesus. Até mais!